Olá, meus queridos amigos e companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Luiz Nalim, boa noite, Valdete, boa noite também, José Ricardo. Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Oliveira, boa noite também, seja bem-vinda. Marilza Abreu, boa noite. Boa noite, Mariângela. Dona Luzia, boa noite também, Michele Rossato e Gabriel. Boa noite, Rosilda Martins. Dona Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Olá, Rejane Aguiar, boa noite, seja muito bem-vinda. Selma e Dinho, boa noite também para vocês. Olá, Tuca, boa noite. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Ana Cristina, boa noite. Boa noite também, Lourdes, Ogata. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Andréia Dantas, boa noite também para a Dona Wanda, para o Edivaldo, para a Adriana, sejam bem-vindos. Olá, Célia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Rosali, boa noite. Olá, Cris Queiroz, boa noite também para você, seja bem-vinda. Boa noite, Fátima Dove, boa noite também, Amanda. E a toda a família Lavez. Olá, Gessé, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Oneida Alves, seja bem-vinda. Ercília Machado, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Jossanã, boa noite. Com certeza, Valdete está aqui nas nossas orações, né? E um pedido seu, um pedido do Wagner, um pedido da André e da Adriana. Tenha certeza que as nossas orações se voltarão também para ela, desde a oração inicial e durante as vibrações, durante toda a nossa reunião. E, é claro, depois também. Joana Bandeira, boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gisela Goulart. Maria Geralda Alves, boa noite, seja muito bem-vinda também. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Salete, boa noite também, seja muito bem-vinda. Edna Bueno, boa noite. Olá, Marinha, boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para as reflexões de hoje. Olá, Natália, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos então, gente, nesse instante, em breves segundos, minutos, elevarmos o nosso pensamento a essa espiritualidade maravilhosa, primeiramente procurando encontrar a concentração necessária para a conexão com a espiritualidade que sempre nos assiste. A conexão com essa espiritualidade que nos acompanha, nos protege, nos ampara. Essa mesma espiritualidade que nos dá força e, principalmente, esses bondosos e amoráveis trabalhadores do espaço que têm a função de conduzir as energias e vibrações produzidas nos mais diversos lugares, pelas mais diversificadas pessoas,
levando essas energias e vibrações a todos aqueles que necessitam. E nesse instante estão junto a cada um de nós aqui presente, procurando exatamente estabelecer esta conexão e nos entregar, oriundos do plano mais alto do nosso Mestre amado e querido Jesus, aquela parcela de energia, aquela parcela de vibração e de força que o próprio Cristo está endereçando a cada um de nós. Esses nossos amigos são portadores desta energia, são portadores destas bênçãos que está chegando a cada um de vocês e que também está sendo distribuído aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas, ao seu próprio ambiente doméstico ou ambiente profissional. E recebendo esta energia e vibração, este amor do Cristo através destas bênçãos, que nós nos coloquemos em condições também de doar parte daquilo que somos, parte daquilo que temos e principalmente o fluido animalizado, o ectoplasma necessário que esta mesma espiritualidade recolha de cada um de nós e que leve para todos os cantos, em especial onde houver um irmão nosso necessitado, sobretudo aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções e de orações. E como foi citado hoje aqui, a nossa companheira Vandíria, que ela receba essas energias, esses ectoplasmas, para o restabelecimento da sua saúde, assim como seja levado a cada um de vocês que estão aqui e que pediram também as suas orações por algum ente querido. Que a espiritualidade cuide com muito amor e com muito carinho destes nossos pedidos. E, depositando nas mãos deles toda a nossa fé, ou toda a certeza deste amor de Deus por cada uma das suas criaturas, fiquemos agora mais tranquilos. Fiquemos concentrados. Voltemos o nosso pensamento e o nosso desejo para o aprendizado da noite, porque assim estaremos cada vez mais fortes. Assim estaremos cada vez mais preparados para receber uma quantidade de energia maior, mais pura, para depois distribuirmos. A evolução nos permite isso. E a evolução é possível através do conhecimento. Que possamos então, nesses instantes, abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Graças a este Deus maravilhoso e a toda a espiritualidade, e é claro, a todos vocês que aqui fazem parte da nossa família, que compartilham conosco estes momentos. Olá, Fátima Celane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Luísa Inês. Daniele Diamantino, boa noite. Saudades, inclusive, de dizer boa noite, Daniela, que tem um tempinho que eu não vejo o seu nome, mas sei que vocês sempre assistem e acompanham. Leda Lovato, boa noite. Boa noite também, Marlene Silva. Olá, Vânia, boa noite. Perfeito, que assim seja, né? Olá, Isaura, boa noite também, seja bem-vinda. Ok. Maria Bueno também, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Gente, nós estamos aqui agora, já adentramos ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Nossa, Daniela, que pena. Mas que bom que agora já está restabelecendo, né, a normalidade, assim nós esperamos. Então nós estamos estudando começamos, né, fizemos uma pequena introdução sobre o amar ao próximo como a si mesmo, e nós identificamos os tópicos que vamos trabalhar. E já iniciamos, né, alguns comentários sobre o item 1 deste evangelho, que vai Kardec trazer aquela parte onde os fariseus
sabendo que Jesus tinha, através dos seus discursos, tapado a boca dos saduceus, e relembramos, quem eram os fariseus? Os fariseus são exatamente aqueles cumpridores dos rituais ou da ritualística. Olá, Rosilene, Osmane, Diego, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Os cumpridores das ritualísticas daquele povo, estabelecidos por aquela crença. E os saduceus eram exatamente uma seita judaica que era oposta aos fariseus, tá? E geralmente era composta por uma classe mais rica daquele povo. Então, vejam, os fariseus e saduceus ali, uns sempre em disputa com os outros, e vendo que Jesus tinha se dirigido a determinado deles, a determinada seita, os outros também se reuniram e falou: opa, peraí, nós vamos deixar até quando esse Jesus mexer conosco? Até quando ele vai ficar cutucando sobretudo o nosso orgulho? Então vamos de alguma forma tentá-lo, vamos tentar desmascará-lo, né? Talvez essa seja a frase correta que eles estavam empregando naquela oportunidade, né? Olga Colasso, boa noite. Ah, com certeza, Valdete, boa noite também, Cláudia Fernandes, Joana Carneiro, sejam bem-vindos. Então, reuniram-se e vamos testar Jesus? Vamos. E aí eles viram para o mestre e diz: opa, já que você está aí sempre chamando a atenção de todos, diz para nós qual é o maior mandamento da lei. Porque nós temos a lei mosaica, e a gente até comentou aqui, é uma lei que continha 613 preceitos, e eles queriam que de alguma forma Jesus apontasse um como mais importante, para que eles pudessem depois vir e exatamente questioná-lo. Ou por que não? Nós já vimos que em outra passagem, e nós vamos estudar, quando estivermos estudando a parábola do bom samaritano, né, Glória Querino, boa noite, nós vamos ver que os próprios doutores da lei conseguiam, eles tinham este resumo da lei mosaica, porque ele não estava num preceito específico, ele estava principalmente nos livros de Moisés, mas em dois pontos distintos. E os doutores da lei sabiam dessa interpretação, que as leis estavam contidas no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, vamos testar Jesus? E fizeram a pergunta, e Jesus foi muito direto, categórico e sábio. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estas foram as palavras do próprio Cristo, né? Chile Pereira, boa noite também Marquinhos Pereira, Gustavo Duarte. E aí é claro, opa, o maior mandamento é o amor, mas a gente sabe que o amor, como nós estamos aprendendo, ele acaba sendo a junção, eu não vou dizer o resumo, mas a união de todos os deveres que nós devemos ter para com o nosso próximo. E isso nós vimos no nosso último encontro, né? Ora, peraí, eu tenho os preceitos que vão regular a minha vida em sociedade com os meus irmãos. Eu tenho aqueles mandamentos que foram estabelecidos exatamente nas tábuas da lei, né? Então, Jesus simplesmente pegou e falou: opa, vamos juntar e unir. Sim, juntamos e unimos. E o que está escrito aí em todos os 613 preceitos mosaicos? Que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar ao próximo. E em especial, fazendo sempre a eles aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Aliás, este é o item 2, onde nós vamos adentrar aos comentários agora. Nós paramos o nosso último encontro nesse item 1 do capítulo 11 e vamos entrar agora no item 2. Olga, tenho certeza que você está aqui nas nossas preces e orações. Sentir saudade é algo comum, sentir saudades é algo até bom, né? Por quê? Porque pessoas ou foram pessoas importantes na nossa vida. O que nós temos é sempre que buscar a resignação e a certeza de que ela fez e cumpriu o que ela tinha que cumprir.
E agora ela vai dar sequência num outro plano e que Jesus conforte o seu coração, né? Boa noite, Maria Eleusa. Boa noite também, Adriana Dantas. E tenha certeza, todos nós estamos aqui nessas preces e orações. Mas busquemos agora nos concentrarmos um pouco nesses ensinamentos do Cristo, porque, inclusive, ultimamente falando, orientando uma pessoa, uma mãe que chegou a perder um filho, e a gente sabe que as coisas, geralmente, ou pelo menos a ordem natural das coisas, são os mais velhos irem primeiro. Então a gente sabe que a dor de uma mãe que perde um filho é realmente muito complicado e delicado, sobretudo filhos em tenra idade. Mas estava justamente conversando e orientando-a nesse sentido. O conhecimento, gente, vai nos ajudando a desenvolver a fé. E a fé é essa certeza de que as coisas estão exatamente dentro dos desdobramentos divinos. É nós concordarmos com Deus porque as suas leis são perfeitas. Claro que a gente vai sentir saudades, sim. Pessoas importantes para nós e na nossa vida, elas vão fazer falta, ou a sua presença física, que nós estamos acostumados, fará falta. Mas nós não podemos esquecer que é apenas a presença física, porque a espiritual estará sempre conosco. Então, os conhecimentos vão nos ajudando a alimentar e a fortalecer a nossa fé. E o reencontro daqui a um tempo será realmente maravilhoso. Cada um seguindo o seu caminho, cada um seguindo a sua trajetória, cada um fazendo e cumprindo aquilo que programou para fazer. Tá? Saudade é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Desde que não seja aquela coisa obsessiva. Não, que Jesus a acompanhe, esteja com ela e conosco também, ok? Iraci Rosa, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, gente, na sequência, o item 2, Kardec vai trazer aquela passagem que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Claro que quando a gente lembra de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós lembramos do Sermão do Monte. E a gente lembra do Sermão do Monte como praticamente um resumo completo de todos os ensinamentos do Cristo. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus de alguma forma resumiu mais uma vez. Por isso que Kardec pegou e trouxe para cá, né? Também essa frase. Jesus disse, olha, vamos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela está contida exatamente neste preceito. E não somente a lei de Moisés, lembram? Toda a lei e os profetas. A interpretação dos profetas também são justamente nesse sentido. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Gente, e se eu falar para vocês, porque a gente já está acostumado, né? Houve uma evolução de Moisés para Jesus e agora não existe mais olho por olho e dente por dente. Agora Jesus trouxe, sim, concordamos. Mas e se eu falar para vocês que Jesus não mudou a lei, que ele não mudou o olho por olho e dente por dente? Vocês entendem? Vocês acreditam? Estou propondo isso para vocês exatamente para quê? Para a gente entender. O que Cristo trouxe para nós foi uma evolução do pensamento. Agora vejam, se eu pegar a frase olho por olho e dente por dente e simplesmente analisá-la ao final, ou depois que acontece qualquer coisa, depois que acontece um fato, um episódio, ou quando você vai utilizá-la como parâmetro para julgar o comportamento dos outros. Se você vai julgar alguma coisa, um comportamento, é porque o comportamento já aconteceu. Isso é passado. Então, quando você utiliza a frase olho por olho e dente por dente, você vai estar utilizando-se daquilo que nós chamamos e conhecemos por vingança. Olho por olho, dente por dente. Lá na frente, depois dos atos praticados. Agora, vocês já pensaram, já pararam para pensar e tentar fazer isso? Vamos trazer o olho por olho, dente por dente para antes dos comportamentos? Porque para mim, o que Jesus fez foi isso. Olha, nós não temos que analisar as coisas depois que elas acontecem. A gente precisa analisar antes.
E se eu falar para vocês, antes de qualquer comportamento, lembre-se, olho por olho, dente por dente. O que vocês vão pensar? Ora, tudo aquilo que eu fizer por outro, ou pelo outro, ou contra o outro, também vai se voltar contra mim. Olho por olho, dente por dente. Então veja, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é um olho por olho, dente por dente. Só que é o seguinte, uma coisa é eu colocar essa frase depois do comportamento, utilizando como um parâmetro para julgar. E a outra coisa é eu colocar essa frase antes, para nortear os meus comportamentos e os meus pensamentos. Então, se eu começar sempre a pensar assim, se eu fizer aquilo com o outro, eu vou atrair aquilo para mim, isso é olho por olho, dente por dente. E é a mesma coisa que dizer, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. O único detalhe, ou a única diferença de tudo isso, é que Jesus diz para nós sermos mais proativos. O olho por olho, dente por dente, é para quê? Não faça, se abstenha de fazer, para você não receber aquilo em troca. Agora, ele está falando o seguinte, vamos fazer. Antes, não faça. Por quê? Você ainda não tem conhecimento suficiente, então não faça, fica quietinho, para você não receber isso em troca. Agora Jesus vem e diz, vamos fazer. Só que nós vamos fazer para o outro aquilo que queremos que o outro faça por nós. Antes o não fazer e agora o fazer. É ser mais ativo. Então, a prática do bem, da caridade, praticamente Jesus mudou. Olha, antigamente aquele que ficava quietinho, não fazia nada, ele estava fazendo bem, ele estava amando. Agora, nós precisamos fazer. A caridade é fazer alguma coisa em prol de um outro. Então, é exatamente isso, pelo menos o que nós estamos entendendo desta passagem do Cristo. São formas diferentes de se interpretar. Por isso Jesus disse, capítulo 1, nós já estudamos, eu não vim destruir a lei e os... Ele não veio destruir. Só que ele veio mostrar para nós que nós podemos inclusive antecipar e facilitar a nossa caminhada, facilitar o nosso trajeto. Certos? Então, realmente, ele não veio destruir nada, mas ele veio nos ensinar a interpretarmos. E hoje a espiritualidade, ela dá sequência nisso. Por quê? Porque ela vai ampliar a nossa forma de ver. Porque antes nós só víamos do ponto de vista material. Por que muitas pessoas hoje ainda têm dificuldade de fazer o bem? Ora, você pega aí qualquer pessoa, principalmente aquelas que têm autoridade ou aquelas que têm poder. A visão dessas pessoas, ou de muitas delas, não todas, tá? É tão limitada que assim, eu vou aproveitar o máximo possível enquanto eu estou vivo, encarnado, e desfrutar de todos os bens. Porque eu não tenho essa visão espiritual do que vai acontecer depois. Então eu vou desfrutar agora. A doutrina espírita vem falar o seguinte, olha, tanto olho por olho, dente por dente, assim como fazer aos outros, gostaríamos que os outros nos fizessem, vai ter um reflexo numa existência posterior, se não tiver nessa. Então, muitos não conseguem ter essa visão. Por isso nós estamos estudando para a gente ampliar a nossa capacidade de enxergar, ou melhor, para nós enxergarmos como espíritos imortais e não apenas e tão somente enxergarmos como seres carnais ou corporais. Certo? Então, vamos ampliar a nossa visão, vamos enxergar além, vamos enxergar depois. E aí eu tenho certeza que vai ficar tudo muito mais fácil para nós executarmos e, por que não, colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Bem, agora nós vamos passar para o item 3. E eu gostaria de fazer até a leitura. Gente, só dá licença, deixa eu tomar uma aguinha, porque minha garganta não está muito boa. Depois que eu tomei a 4ª dose da vacina, deu uma reaçãozinha, mas está tudo bem, tudo tranquilo. O item 3 deste capítulo 11, ele vai falar da parábola dos credores e dos devedores.
É claro que também é uma parábola muito interessante. E, se vocês me permitem, eu vou fazer talvez uma leitura resumida, só para tocar em alguns pontos aqui para a gente refletir. Ok? Então, diz o Cristo que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha meios de pagar, ele mandou seu senhor que o vendesse. Vende ele, vende a mulher dele e os filhos dele, vende tudo que pertence a ele, para que eu consiga o dinheiro e pague a dívida, ou ele pague a sua dívida. E aí aconteceu que aquele servidor se lança aos pés do rei e começa a pedir: não, tenha um pouco de paciência e eu vou te pagar tudo, eu sei que eu estou devendo, mas um pouquinho, espera um pouquinho, eu vou, tal, não faça nada comigo, não faça nada com a minha família, que eu vou te pagar. E aí o rei, vendo que aquela pessoa estava humildemente implorando, perdoou a dívida. Tá bom, tá perdoado, você não precisa me pagar. Acontece que essa pessoa saiu dali e encontrou uma pessoa que lhe devia 100 dinheiros. Veja, ele devia 10.000 talentos e o outro lhe devia 100 dinheiros. E na mesma hora segurou ele ali pela goela e falou: olha, vou te matar, você me paga o que você me deve, senão eu vou fazer tudo que a lei determina para que você me pague. E aí, a mesma coisa que ele fez com o rei, esse outro fez com ele. Não, ajoelhou os pés: não faça isso, tenha paciência, eu vou te pagar tudo e tal. Mas ele não quis nem saber. Ele foi lá, mandou que as pessoas, os cobradores, pegassem ele, a mulher, os filhos e vendessem tudo aquilo que ele tinha, exatamente para saldar estes 100 dinheiros que o outro lhe devia, tá? E é lógico que todas as pessoas vendo aquilo, correu no rei. O rei, sabe aquele que você perdoou os 10.000 talentos? Pois é, mandou prender um que lhe devia 100 dinheiros. E não quis saber de perdoar de jeito nenhum. E aí o rei chama ele e falou: opa, peraí, o que é isso? O que você fez? Você é um mau servo, porque eu te perdoei tudo que você me devia, porque você me pediu. E por que você não perdoou aquele outro que também te pediu, assim como você fez comigo? E aí, como não deu nem chance para a resposta, aliás, não tem nem resposta, né? Entregou aos cobradores para que ele pagasse até o último centinho. Gente, esta é a passagem evangélica que nós vamos trabalhar, que nós vamos tentar entender. E para que vocês tenham uma ideia dessa dívida, né? Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Sebastião Ferreira, sejam bem-vindos. Gente, 10.000 talentos era que aquele servidor devia para o rei. Nós fizemos uma continha aqui, só para vocês terem uma ideia, uma continha com base no dinheiro daquela época, tá? Naquela época, um talento valia 6.000 denários. Lá na época, na Roma antiga, na época de Jesus, tá? Então, um talento valia 6.000 denários. Um denário, ou que também eles chamavam de um dinheiro, valia um dia de salário, um dia de trabalho. Agora vejam, um denário, um dia. Um talento valia 6.000 dias de um trabalhador normal, de um trabalhador comum. E fazendo a conta dos 10.000 talentos que aquele servidor devia para o rei, no dinheiro de hoje, se fosse fazer a conversão, seria mais ou menos algo em torno de 3 bilhões.
Por quê? A gente fez o seguinte cálculo. Um dia de serviço hoje para uma pessoa, um trabalhador normal, comum, ele gira em torno de R$50. É claro que se eu pegar uma pessoa que ganha salário mínimo e tal, um salário mínimo daria mais ou menos R$33, R$34. Mas vamos pegar aí um trabalhador comum, tá? Que geralmente essa é a faixa, ganha R$50 por dia. 6.000 denários daria exatamente algo em torno de 30 mil. Agora, 10.000 talentos. Eu estou vendo aí uns falando que travou, os outros falando que está normal, então eu vou seguir aqui, ok? Então, 10.000 talentos equivaleria a 3 bilhões, ou seja, aquele servidor devia para o rei 3 bilhões. Agora vamos lá. E o outro que lhe devia 100 dinheiros? Gente, 100 dinheiros ou um dinheiro é como se fosse um denário. 100 dinheiros, 100 denários. Um denário era ou equivale a um dia de serviço. E este um dia de serviço, R$50, 100 denários, daria R$5.000. Então vejam a diferença. O mau servidor teve perdoado 3 bilhões, enquanto o servidor que devia 100 dinheiros devia 5.000. Você foi perdoado em 3 bilhões e não conseguiu perdoar 5.000? Eu acho que fica muito fácil, né? Quando a gente faz essa conta, fica muito fácil nós entendermos o que realmente aconteceu. E nós? Como que nós estamos? E onde nós entramos em toda esta história? O rei, todos nós sabemos. Jesus quis dizer exatamente, ele falou, o reino dos céus é comparável a um rei. Ou seja, Deus é exatamente o responsável por tudo. E Deus é extremamente misericordioso. Ele está preparado para perdoar absolutamente tudo. Até mesmo porque nós aprendemos com o próprio Cristo que o amor cobre uma multidão de pecados. Deus está preparado para perdoar esta multidão de pecados que nós temos. A única coisa que a gente precisa fazer, no caso da parábola, é perdoar o outro. Só isso. Só que é o seguinte, enquanto nós devemos 3 bilhões para Deus, e o outro nos deve 5.000, a maioria de nós não estamos preparados para perdoar o outro. A gente quer que ele nos pague. Nós nos arvoramos na condição de vingadores. Muitas das vezes nós nos arvoramos na condição de justiceiros. A gente está vivendo numa sociedade com muitos problemas. Problemas relacionados com violência. Problemas relacionados com o direito ou com a justiça do ponto de vista humano. O comportamento das pessoas, principalmente com as redes sociais, ele é facilmente levado para todas as pessoas. Quem tem um celular hoje, né? Fica muito fácil e simples identificar no episódio da mulher adúltera, colocar a pessoa de pé no meio. E aí, a pessoa ali de pé no meio, nós estamos, como naquele momento, presentes, muitas das vezes como um povo, sem saber qual lado que está certo, para qual lado que nós vamos. Nós vamos para o lado daquele que perdoa, daquele que não perdoa, daquele que tem que seguir a lei. Muitas das vezes nós não sabemos. Nós não sabemos sequer para que lado nós queremos ir. Mas, diante de tudo isso e dessas facilidades, as redes sociais colocam qualquer pessoa de pé no meio. E nós não temos a capacidade de perdoar. Lembra o que nós falávamos no capítulo anterior de Bem-aventurados os misericordiosos? Lembram de uma das passagens que nós ainda brincamos, né? Que a gente precisa fazer um curso para aprender a defender o comportamento dos outros.
Se nós fôssemos defensores dos outros, ficaria muito fácil de nós aprendermos a ser misericordiosos. O problema é que às vezes nós queremos julgar o comportamento do outro até para justificar o nosso. Opa, o outro está errado, então aí ninguém vai olhar para mim. Ninguém vai olhar para aquilo que eu fiz de errado, porque o erro do outro é maior. Só que é o seguinte, vejam, na parábola, outros servidores viram o que aquele fez. E sempre vai ter alguém, sempre vai ter um olhar se voltando contra si, exatamente para mostrar ao rei o seu comportamento. Por isso Jesus diz, vamos fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem. Traga o olho por olho e dente por dente para antes dos seus comportamentos ou pensamentos, exatamente para que você haja da forma correta e não tenha nenhum tipo de receio de ser apreendido ou de ser pego por estes cobradores, como diz a parábola, como diz a mensagem do Cristo. Não se preocupe, nós temos que fazer tudo de modo que a nossa consciência esteja tranquila, porque aí a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Pode qualquer pessoa vigiar o nosso comportamento e ninguém vai nos entregar para o rei. Agora, principal, as dívidas que nós temos para com Deus, elas são imensas, elas são enormes. E por que a gente tem dificuldade de perdoar o outro? Agora veja, você deixou de pagar, ou aquele servidor mau deixou de pagar 3 bilhões, e ele fazia questão de receber 5 mil? Com certeza é um servidor que não está preparado para trabalhar nesta vinha. Ele não está preparado para efetivamente estar no reino dos céus. Como que ele vai representar o Criador? Como que ele vai representar Deus? Se ele não consegue, numa relação muito simples, perdoar bem menos do que ele foi perdoado. Então, esta vai ser a nossa dinâmica neste capítulo. Toda dinâmica vai estar em cima disso. Por isso, Kardec trouxe esses tópicos e trabalhou com todos juntos. Fazer aos outros, amar ao próximo, parábola dos credores e devedores, porque depois nós vamos ter, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sim, já é uma sistemática, ou nós vamos avançar um pouquinho para o outro lado, dentro deste mesmo amor ao próximo, tá? Mas o importante é aqui e agora, nesse instante, como que nós trabalhamos com aquilo que nós recebemos de perdão de Deus e aquilo que nós aplicamos de perdão ao próximo. Será que, como a parábola, a nossa dívida com Deus, vocês acham que em algum momento ela é menor do que a dívida para com o próximo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho certeza que nós devemos, como nessa parábola, muito mais a Deus. Não sei se 3 bilhões em relação aos 5 mil, mas nós devemos muito mais para Deus do que o próximo deve a nós. Então, a gente tem que pensar muito em tudo isso nesta sequência da nossa existência. E espero que esta parábola, que essas reflexões nos ajude, pelo menos a começar a olhar de forma diferente aqueles que ainda não fazem para os comportamentos dos outros. E, aproveitando, gente, nós temos tanta oportunidade, eu sempre brinco, quando às vezes alguém faz alguma coisa ou a gente faz alguma coisa para alguém fala assim, Deus lhe pague. Aí eu sempre fico pensando, Deus me pague. Poxa, eu estou devendo tanto para Ele. Estou devendo tanto para Deus e Ele vai me pagar. Ele não tem que me pagar nada não. Então, se estiver fazendo, que Ele perdoe parte da minha dívida, Que tal a gente começar às vezes a falar isso, você fez alguma coisa? Que Deus perdoe parte da sua dívida. Será? As pessoas vão começar a pensar de forma diferente? Quem sabe, Deus lhe pague? Não. Que Deus perdoe parte da sua dívida. Que Deus perdoe uma parte grande da sua dívida. Principalmente quando você faz para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você.
Muita paz a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela participação, pela partilha. Continuemos aí com as nossas orações uns pelos outros, que Jesus fortaleça ainda mais a nossa fé e busquemos sempre o conhecimento. Até o nosso próximo encontro.